Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que vocês estão vendo o vídeo. Gente, hoje sem mais delongas, eu vou pro vídeo que hoje vai ser um pouquinho longo, tá? Vou resolucionar com vocês alguns exercícios, tá? Do 1 ao 11, apostila grossa, páginas 70 a 75, tá? Aí vai ter um texto, tá? Vocês vão ver que vai estar grifado. Na hora que tiver que eu voltar aqui para mostrar porque foi grifado, eu volto com vocês, tá? Se vocês quiserem pausar para dar uma lida aqui no texto antes, tá? Fique à vontade. Já vou direto nos exercícios, tudo bem? Qual a situação inicial da história, gente? A situação inicial da história, aqui tá meio embaçado para mim, vou ler aqui, tá? É o quê? Três homens caminhavam pela estrada quando um velho muito apressado, que tinha perdido seu camelo, perguntou a eles se haviam visto o animal, tá? 2. Descreva o camelo segundo as informações fornecidas pelos três homens no primeiro encontro que tiveram com o velho. Ou seja, você tem que ir lá no primeiro encontro e vai pegar as informações. Gente, atenção, tá? Eu vou escrever o camelo não como vocês conhecem um camelo, e sim pelas informações que os homens ofereceram. Se eles derem informações absurdas que não correspondem com o que é um camelo, não interessa, segundo esses homens, tá? No primeiro encontro que tiveram então com o velho, os três homens disseram que o camelo era cego de um olho e não tinha um dos dentes da frente e era manco de uma perna. Beleza? Como o cameleiro não encontrou o camelo, voltou a procurar os três homens para ver se eles podiam ajudá-lo, já que sabiam de tanta coisa. Que outras informações ele obteve? Tá? Os homens disseram que não tinham visto o camelo, mas descreveram com detalhes que o animal levava duas cargas, de um lado mel, de outro milho, e que uma mulher grávida estava montada nele, tá? 4. O cameleiro tinha provas concretas para acusar os viajantes? Explique sua resposta. Ou seja, prova que ele fez alguma coisa com o camelo? Não, né, gente? Ele não tinha provas, tá? Ele tinha apenas o quê? Suposições, tá? Baseada na fala desses viajantes. Tudo bem? Beleza? 5. Que fato surpreendeu o cameleiro e o juiz? Explique sua resposta, gente. Ó, que o cameleiro encontrou a mulher e ela explicou o que tinha acontecido. O juiz ficou intrigado com o fato dos viajantes saberem tanto sobre o camelo, mesmo sem tê-lo visto. Tudo bem? Tudo no texto, gente. Ó, se você pegar aqui, ó, vai vir aqui tudo no texto. Ó. Três homens caminhavam juntos por uma estrada quando passou por eles um velho muito apressado. E aí, ó. Por acaso vocês viram meu camelo? Ele perguntou, cheio de preocupação. Aí o primeiro homem, tá? Os três homens então aconselharam a seguir na direção de onde eles tinham vindo. Ou seja, tudo isso aqui vocês vão pegar, ler, vocês vão chegar a essas respostas. Tudo bem? Beleza? 5. Já falei? 6. Leia o quadro da página a seguir e responda a essa questão. Em que pessoa o texto é narrado? Gente, ó, aqui não é segunda pessoa, tá? Terceira, beleza? Embora a resposta seja essa, terceira. Pessoa, narrador, observador, tá? É uma pessoa que está narrando, tá? Beleza? Tá observando. E aí, ó, se eu for ver, onde que você fala que ele narra? Aqui, ó, essa parte. Três homens caminhavam, né? Quando tem aqui esse travessãozinho aqui, o tracinho, é a fala dos personagens, que aí o narrador observador vai mostrar a fala real e íntegra dos personagens, na íntegra, tá? Então aqui é a terceira pessoa. Vou ler aqui com vocês, tá? Narrador personagem conta na primeira pessoa a história da qual participa. Sua maneira de contar é fortemente marcada por características subjetivas e emocionais. O que quer dizer com isso? Quando você está narrando uma história, você vai contar essa história. Desculpa, gente. Quando você está narrando essa história, você vai contar essa história baseado naquilo que te convém, naquilo que é melhor para você. Se você quer convencer uma pessoa, você vai contar uma mentirinha aqui, uma mentirinha acolá, tá? Vai aumentar um pouquinho, vai diminuir um pouquinho. Já o narrador observador, ele conta a história na terceira pessoa, sem participar das ações. Tem um outro que chama narrador observador personagem, que ele também ele narra e ele participa, mas é outro caso, tá? Ele conhece todos os fatos e, por não participar deles, narra com certa neutralidade, ou seja, ele não vai puxar saco, sardinha de nos dois lados, tá? Isto é, apresenta os fatos dos personagens com imparcialidade, ou seja, ele não vai fazer juízo de valor, ele não vai
achar um lado da história tá certo, outro não. Ele vai contar a história. Você que decide. Já o narrador personagem, ele já conta puxando uma sardinha para o lado dele ou para o lado que ele quiser ser agradável na história. 7. Volte ao texto e sublinhe os trechos em que o narrador relata a história. Tá? Ele está relatando a história, o narrador. Tá? Tudo aqui, gente, ó, basicamente, posso falar para vocês o seguinte: tudo que não tiver travessão, isso aqui, ó, foi isso aqui, narrador, observador. Aí você vai o quê? Grifar tudo, tá? Beleza? E aqui também não, quando tá entre aspas, você também não vai grifar. O resto pode grifar sem medo, beleza? Tem aspas ou travessãozinho, tracinho, não grifa que vai marcar a fala das personagens. Não tem, pode grifar, que é a marca do narrador observador. Beleza? 8. Em algum momento, o narrador faz uma descrição do camelo. Por que o autor teria optado por isso? Apresente uma hipótese, tá, gente? Aqui tá falando para ajudar vocês, tá? A perceber que as descrições só são feitas pelos personagens em suas falas. Nunca o narrador fala. Ele apenas está apresentando os fatos dos personagens, mas ele nunca vai descrever. Quem está narrando, descrevendo como é que é um camelo, são os personagens. A chave de interpretação do conto deriva da forma como as palavras são interpretadas pelos personagens. Nesse sentido, o narrador não pode se posicionar no texto. Ele não pode dar uma dica, sabe? Ele é como, entre aspas, um professor durante uma prova. Ele não pode dar uma dica. Ele colocou lá e você vai ter que interpretar. Aqui você vai ter que interpretar o camelo pelas falas do quê? Dos personagens. Então, o narrador não fez a descrição do camelo. Beleza? Antes da 9, gente, ó, tem isso aqui, ó. Discurso direto. É a fala da personagem, é reproduzida sem interferência do narrador, integralmente. E da mesma maneira como o personagem falou. No discurso indireto, é o narrador que conta o que o personagem falou. Exemplo, discurso direto. Bem, disse o primeiro homem, nós vimos suas pegadas no caminho. Ou seja, é o discurso dele, é a fala dele integral, inteirinha, sem modificações. Discurso indireto. O primeiro homem disse que eles viram as pegadas dele no caminho. Repararam que é a mesma coisa, só que aqui é a fala do personagem e aqui é o narrador passando o que foi dito, sabe? Passando a ideia do que foi dito. Isso que é um discurso indireto. Beleza? Seria a mesma coisa que eu falasse assim, ó. Eu falasse, ó, um narrador. E aí o professor André disse, alunos, hoje teremos hangout às 11h05 da manhã. O plantão de 2 às 11h05 da manhã. Discurso direto. Aí vamos supor assim, o narrador vira e fala. O narrador disse assim, ó. Então o professor André disse aos alunos que terá plantão de dúvidas às 11h05 da manhã. Repararam que foi dito o que eu disse, mas de um modo indireto. Não foi exatamente com as minhas palavras. Como não foi diretamente com as minhas palavras, é discurso indireto. Quando é diretamente com minhas palavras, é discurso direto. Beleza? Vamos continuar aqui, gente. Vamos ver. Transforma o discurso direto em discurso indireto. Faça como exemplo empregando as adequações necessárias. Por acaso vocês viram meu camelo? Ele perguntou cheio de preocupação. Transformar o quê? Em discurso indireto. Então, eu fiquei ler o que, gente? Ele perguntou cheio de preocupação se não tinham visto o camelo dele. O primeiro seguiu falando. As folhas estavam rasgadas, o que indica que o camelo tinha perdido um dente. Aí se fosse passar para o discurso indireto. O primeiro seguiu falando que as folhas estavam rasgadas, o que indicava que o camelo tinha perdido um dente. É quase igual, mas só que não vai ser a fala do personagem, entendeu? É o narrador falando por ele. Mesma ideia, mas falando por ele. C. O juiz mandou chamar os 3 viajantes. Se vocês nem sequer tinham visto o camelo, como podiam saber tantas coisas sobre ele? Perguntou cheio de curiosidade. O juiz perguntou aos 3 viajantes, cheio de curiosidade, como eles podiam saber tantas coisas sobre o camelo se eles nem sequer o tinham visto.
D. O juiz ficou impressionado. D. O juiz ficou impressionado. Mas por que não se defenderam se não tinham culpa de nada? O juiz ficou impressionado e perguntou por que eles não se defenderam se não tinham culpa de nada. Entendeu? Você vai tirar a parte do discurso direto e transformar em discurso indireto. Beleza? 10. Alguns discursos no texto, os 3 homens atentos estão sinalizados com aspas. Agora faça o inverso da atividade anterior, transformando esses trechos em discurso direto com as adequações necessárias. Vou voltar correndo para falar mais uma vez com aqueles viajantes. Ele disse para si mesmo. Ele disse para si mesmo. 2 pontos. Travessão. Vou voltar correndo para falar mais uma vez com aqueles viajantes. B. O cameleiro foi embora desapontado, mas no caminho começou a juntar os fatos. Se eles sabem de tudo isso, é claro que estão escondendo de mim alguma coisa importante. Como é que vai ficar no discurso direto, então? No caminho, o cameleiro começou a juntar os fatos. Se eles sabem... 2 pontos. Travessão. Se eles sabem de tudo isso, é claro que estão escondendo de mim alguma coisa. Beleza? Tudo bem? É praticamente a mesma coisa, só que você vai colocar no discurso direto. O exercício 11, gente, tem que não vai ficar tão longo hoje, não. Acho que ia ficar mais longo. Não vai ficar tão longo, não. Observando bem o discurso aplicado na última atividade, por que você acha que essas falas foram registradas com aspas, gente, ó? Foi registrado com aspas por quê? Porque são pensamentos, tá, gente? Eles estão falando com eles mesmos, aqui no caso, tá? Neste caso, os alunos, eles estão falando com eles mesmos. Tudo bem, gente? Ó, uma tarefinha aqui, vai ser um pouquinho longa, desculpe, tentem fazer, tá? Beleza? Para a semana que vem, para a quarta-feira da semana que vem, tá? Até às 11h05. Quarta-feira da semana que vem, dia 3 de junho. Beleza, gente? Valeu, até mais.